noite, amados. Vocês estão felizes em estar aqui essa noite? Para celebrar ao Senhor, adorar ao nome dEle. Aleluia! Nós somos filhos de Deus. Nós somos adoradores do Pai. E Ele espera de nós uma adoração genuína. Ele espera que nós sejamos adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Entregue a Ele essa noite a sua adoração, o seu culto, o seu louvor. Ele é digno de receber. Só Ele é digno de receber toda a honra e toda a glória para Ele. O teu louvor é para Ele, as tuas mãos levantadas são para Ele. Nós te adoramos, Senhor, nós te adoramos, Senhor. Exaltamos o teu nome, Pai. Bendizemos a ti, Senhor, pois tu és digno, Pai. Tu és digno do nosso culto, Pai. Tu és digno do nosso louvor, da nossa adoração, Pai. Que tudo que há em nós bendiga o teu santo nome, Pai. Que tudo que há em nós bendiga o teu santo nome, Senhor. Que da nossa boca possa sair o perfeito louvor, Pai. Que nessa igreja, Pai, o Senhor ouça um som de adoradores, Pai. Um som de adoradores, Pai. Um som de adoradores, Senhor. Que nós possamos, Senhor, nos entregar a Ti sem reservas, Pai. Oh, Senhor, nós te adoramos, Senhor. Te exaltamos. Nós te adoramos, oh Pai. Nós te exaltamos. Essa é uma noite para celebrarmos ao Senhor e adorar a Ele, amém? Eu não vou abandonar minha confiança em Ti. Há um grande galardão, eu sei. Há um grande galardão.
vou avançando. Aleluia, a nossa confiança está em Cristo. Aleluia, aleluia, e Ele é fiel. Aleluia. Pelo Espírito da fé, Davi venceu o seu leão. E no poder de Deus, fez o seu gigante ir ao chão. Pelo Espírito da fé, Abraão se tornou pai de multidão. E no poder de Deus, Sara se tornou mãe de nação. Se as circunstâncias disserem que eu não vou conseguir, eu digo não. Eu creio no que Deus prometeu. Se as pressões se levantarem pra me interromper, pelo Espírito da fé, eu faço acontecer. Eu pego o que é meu, agarro o que é meu, tudo que Cristo já me deu. Eu pego, agarro e pego. Pelo Espírito da fé, Davi venceu o seu leão. E no poder de Deus, fez o seu gigante ir ao chão. Pelo Espírito da fé, Abraão se tornou pai de multidão. E no poder de Deus, Sara se tornou mãe de nação. Se as circunstâncias disserem que eu não vou conseguir, eu digo não. Eu creio que Deus prometeu. Se as pressões se levantarem pra me interromper, pelo Espírito da fé, eu faço acontecer. Eu pego o que é meu, agarro o que é meu, tudo que Cristo já me deu. Eu pego, agarro e pego. Eu pego o que é meu, agarro o que é meu, tudo que Cristo já me deu. Eu pego, agarro e pego. Eu pego a vida, pego a cura, pelo Espírito da fé, agarro o que é meu. Pego as riquezas, pego as bênçãos, pelo Espírito da fé, agarro o que é meu. Eu pego a vida, pego a cura, pelo Espírito da fé, agarro o que é meu. Pego as riquezas, pego as bênçãos, pelo Espírito da fé, agarro o que é meu. Eu pego o que é meu, agarro o que é meu, tudo que Cristo já me deu. Pela fé, eu pego, agarro e pego. Eu pego o que é meu, agarro o que é meu, tudo que Cristo já me deu. Eu pego, agarro e pego. Eu pego, agarro e pego. Eu pego, agarro e pego. Aleluia, aleluia. O nosso Deus, Ele pode fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Aleluia, aleluia. Confiamos em Ti, Senhor. Nós confiamos em Ti, Senhor. Aleluia. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor.
Você pode dizer isso a Ele essa noite? Não seremos abalados. Aleluia! Aleluia! Essa música diz: quando vier a intensa escuridão. Não é se vai vir, é quando vir. Aleluia! Mas existe um comportamento daqueles que confiam no Senhor. Somos impactados como todo mundo é, porque confiamos no Senhor. Aleluia! Quando vier a intensa escuridão, e ela vem, irmãos, seja para o rico, seja para o pobre, seja para o cristão, seja para o não cristão, seja para o magro, seja para o gordo, vem para todo mundo. E o que você vai fazer, irmãos? Aleluia! Confie no Senhor. Confie no Senhor. O Senhor continua sentado no trono, irmãos, despreocupado, muito tranquilo e zombando dos seus inimigos. Aleluia! Quando vier, aleluia! Cante com entendimento, irmãos. Quando vier a intensa escuridão, Você não vai temer, irmãos. não temerá. Aleluia! Nosso coração. A esperança você, irmãos. Ele é por você. Deus é por nós, Ele é o vencedor. Confiando. Aleluia. Confiando em nosso Deus. Venceu o eterno amor. Nunca, irmãos. Não seremos. Não seremos. Pai, eu te louvo, Pai, por essa noite. Eu te louvo, Pai, porque essa não é uma noite especial. Nós não estamos num culto especial, mas nós temos, Pai, a palavra que é sobrenatural, Pai, que muda o nosso destino, que muda a nossa vida, que muda a nossa reação, Pai. Obrigado porque podemos confiar em Ti, Pai. Obrigado porque temos um porto seguro para repousar a nossa vida e a nossa família, Pai. Nós te louvamos, Senhor, porque o amanhã não nos amedronta. Nós te louvamos porque o ano que vem não nos amedronta. As más notícias não determinam o nosso dia. Nós te louvamos porque podemos confiar em Ti, Pai. Eu te rendo graças porque aqui estão os da fé, estão os que não retrocedem, Pai. Obrigado porque vamos avançar como a igreja de Deus. Obrigado porque vamos, Senhor, contra as portas do inferno. E nada vai prevalecer contra a Tua igreja, Pai. Eu te rendo graças em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Aleluia. 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 Diga para o seu irmão aí, é só o começo. É só o começo, irmãos. Como que um culto é bom, irmãos? Aleluia. Como que a gente sai no culto dizendo assim, pô, o culto hoje foi bom? Como é que isso acontece? Será que é uma música diferente? Será que é uma palavra nova? Será que é uma revelação diferente? Não, irmãos. Quem presta o culto somos nós. Se o culto foi ruim, você prestou o culto errado, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Que você esteja com o coração alinhado, assim como esse ministério de música estava essa noite. Aliás, muitas noites eles estão alinhados, para não dizer todas elas. Amém? Só quando o Danilo não dorme à tarde que ele perde um pouco do alinhamento. Mas geralmente ele dorme, né? Então a gente sempre está no lucro. Graças a Deus por esse repertório. Nós cantamos sobre não retroceder na primeira música. Sim ou não?
Nós cantamos, irmãos, sobre pegar o que é nosso, sim ou não? E cantamos sobre confiar em Deus. E hoje a mensagem é sobre, o título da mensagem é Jesus condena a incredulidade. Aleluia! Incredulidade não é opção para nós, irmãos. Amém? Todas as vezes que Jesus se deparou com alguém incrédulo, ele repreendeu a incredulidade. Ele resolveu o problema da pessoa, mas ele repreendeu a incredulidade. Pastor, o que é incredulidade? Alguém gostaria de dizer o que é incredulidade? Tempo. Falta de fé. Mais alguém? Um de cada vez para a gente não tumultuar. Mais alguém, irmãos? Não? Eu trouxe uma definição aqui, que é muito em cima do que eles falaram. Incredulidade é falta de fé ou se recusar a crer. Sabe, irmãos, quando existe alguém muito cético que você conhece, todo mundo aqui conhece pelo menos uma pessoa muito cética, sim ou não? Que todos os indícios, todos os sintomas, todas as provas mostram para a pessoa que é o que você está dizendo, mas ela decide não acreditar. Você conhece alguém assim? Alguém que precisa de mais e de mais e de mais, porque essa pessoa decidiu não crer ou não acreditar. Mas sabe, irmãos, que muitas vezes nós olhamos para a palavra de Deus, nós recebemos com mansidão essa palavra, mas a gente decide não acreditar. A gente decide ficar com o que é mais cômodo, com o que é mais conveniente, com o que todo mundo está dizendo, ou para ficar bem com alguém, ficar bem no ambiente que você está, ficar bem influente com as pessoas que você quer estar. Mas, irmãos, deixa eu dizer algo para você. Não existe vida com V maiúsculo. A vida, né? Não existe vida longe dessa palavra, irmãos. Nós começamos a sobreviver quando nós rejeitamos essa palavra. E quero te dizer que aquilo que a Bíblia diz que você não concorda continua sendo a verdade de Deus. Amém? Abre a sua Bíblia para a gente começar em Mateus, no capítulo 13. Eu estou lendo na NVT, como de costume. Mateus, capítulo 13, versículo 58, o último versículo. Todos acharam? Amém? Eu vou fazer um contexto bem rápido. Jesus estava em Cafarnaum, a sua cidade. A cidade onde todo mundo conhecia Jesus. Ele era o filho de José e Maria, o carpinteiro. Esse aí não é Jesus? Aquele que a gente viu crescer, aquele que trabalhava com os pais. E por causa disso, trataram Jesus como comum, como algo natural. E Jesus, no versículo 58, diz: por causa da incredulidade deles, realizou ali apenas uns poucos milagres. Mas eu gosto da versão, linguagem de hoje, NTLH. Tu pode pôr aí, Giovana, por favor. Esse mesmo versículo na versão NTLH diz assim: Jesus não pôde fazer milagres ali, porque eles... Vocês estão aqui? Jesus não pôde fazer milagres ali, em Cafarnaum, porque eles não tinham fé. Perceba, irmãos, o próprio Jesus, o Filho de Deus, não pôde. Ele ficou limitado na operação dos milagres naquela cidade. Por quê, irmãos? Por causa da incredulidade do povo. Aleluia. Irmãos, esse tipo de comportamento, todos nós estamos sujeitos. Aleluia. Eu já tive a oportunidade, irmãos, de participar de reuniões no Verbo da Vida com ministros que são movidos na unção de cura, e muita gente era curada, irmãos. Eu vi, ninguém me contou. Cadeira de roda, o que você imaginar. Tumor sumia na hora, caroço sumia. Mas esses mesmos ministros, perto de quem conhecia ele, tinha intimidade, não acontecia. Por que não acontecia? Porque Deus não quis? Será que Deus ele tem um grupo específico para curar e outro ele não quer curar? Não, irmãos. A incredulidade paralisa os milagres, irmãos. Se eu e você desejamos viver dias de milagres na nossa vida, o que é um milagre? Milagre é quando o sobrenatural de Deus entra em operação, quando o nosso natural está limitado. Amém? E nós precisamos de algo sobrenatural para suplantar aquilo que está nos pressionando naturalmente. Mas para a gente viver esses milagres, nós vamos precisar dizer não à incredulidade.
Nós vamos precisar ouvir a palavra e agarrar a palavra. Eu lembro de uma expressão que o Irene fazia, ele dizia que a gente tinha que agarrar a palavra como um pitbull agarra qualquer coisa com os dentes, com a mandíbula. E aí você pode ouvir essa frase e falar assim, uma frase bonita, de efeito. Mas ele foi profundo. Ele falou assim, eu fui pesquisar sobre a força da mandíbula de um pitbull. 1 tonelada. Aleluia. Nós precisamos agarrar as verdades. Tem um texto da Bíblia que diz assim, precisamos nos agarrar às verdades ouvidas, porque essas verdades é que vão nos salvar no dia mau. Viu o que a gente cantou? Quando vier a intensa escuridão, não se vier, quando vier, porque vem. Nós precisamos estar agarrados às verdades que nós temos ouvido. Aleluia. Eu vou dizer em todo momento aqui nesse microfone que nós não estamos brincando de ser crente. Nós não estamos brincando de igreja. Nós não fazemos um ritual toda semana em vir à igreja. Nós servimos a um Deus que é poderoso. Um evangelho que funciona, irmãos, que proporciona mudanças em nossa vida e na dos outros. Mas nós vamos precisar crer nas verdades ouvidas. Vamos precisar jogar fora a incredulidade. Por quê? Incredulidade e milagre não se combinam, não se misturam, não cabe na mesma frase. Abra aí, por favor, em Mateus, ainda em Mateus, no capítulo 8, versículo 25 e 26. Nesse texto aqui, eu fiquei meditando sobre esse texto. Vamos ler. Você achou aí? Mateus capítulo 8, versículo 25 e 26. Esse texto fala da tempestade em alto mar, que Jesus dormia no barco. Todos conhecem? Todos pelo menos ouviram uma vez? Amém? Diz assim, os discípulos foram acordá-lo clamando, Senhor, salve-nos, vamos morrer? Olha a afirmação dos discípulos. Os discípulos já tinham caminhado um pouco com Jesus aqui, sim ou não? Sim. Já tinham visto alguns milagres? Muitos milagres. Já conheciam algumas coisas que muita gente daquela região não conhecia, sim? Mas eles também eram pescadores experientes. Quando eles viram a tempestade em alto mar, eles sabiam do que eles estavam falando. Mas o Senhor, irmãos, está nos chamando para uma vida sobrenatural, onde o natural não tem mais poder sobre nós, onde nós estamos acima de qualquer 5 sentidos da vida. E Jesus, ouvindo o clamor deles, no versículo 26 diz, por que vocês estão com medo? Essa pergunta faz sentido, irmãos? Vamos lá, vamos pensar aqui comigo rápido. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade já de ver, eu gosto de ver. Tem alguns vídeos na internet sobre navegação, navios bem grandes, transatlânticos, principalmente esses navios de carga, que tem muito container, e aparece eles sendo filmados em alto mar, irmãos. É desesperador. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver. No vídeo é desesperador. Eu fico pensando, aparece às vezes a câmera de frente, assim, o navio é gigantesco, é muito grande, e ele está assim, e tem uma onda, irmãos, que dá uns 5 vezes o tamanho do navio, e bate, cai água demais dentro do navio. E a gente está falando de um navio do século 21. Você imagina como eram os navios aqui? Tinha recurso. Faz sentido essa pergunta, por que vocês estão com medo? É como a gente entrar dentro do Complexo do Alemão. Quem conhece o Complexo do Alemão? Pelo menos já ouviu falar. Não é na Alemanha, não, por incrível que pareça. É no Rio. Complexo do Alemão, fardado, e a bala comendo, e alguém fala assim, por que você está com medo? Faz sentido, irmãos? Por que, irmãos, que Jesus fez essa pergunta? Porque Jesus apresentou um novo estilo de vida para eles. E Jesus tinha expectativa neles e em você também, de que você viva essa vida. Que vida é essa, pastor? Onde as coisas naturais não impactam mais a nossa reação e o nosso bom humor. E Jesus continua dizendo assim, por que vocês estão com medo? Perguntou ele. Como é pequena a sua fé? Perceba que tem um ponto de exclamação aí. Então levantou-se, repreendeu o vento e o mar, e houve grande calmaria. Eu gosto, irmãos, de viajar nas leituras da Bíblia. E eu tenho convicção. Melhor, não posso dizer que tenho convicção porque eu não estava lá.
mas eu tenho uma grande suspeita de que depois que tudo ficou calmo, a Bíblia diz que houve uma grande calmaria. Jesus sentou com eles e trocou uma ideia com eles. Sim ou não? Pode ser que tenha acontecido isso ou não? Rapaziada, vocês estão brincando de quê? Aleluia! Que crentes são vocês? Estou parafraseando, né? O que vocês viram? Aleluia! O que é mais difícil? Acalmar uma tempestade, ressuscitar um morto, multiplicar pão? E tem uma lista. E essa noite, irmãos, eu quero que você reflita sobre a sua vida cristã. Esquece quem está perto de você, esquece o que acontece na sua casa, esquece quem vive ou quem não vive o Evangelho. Pense em você. Tudo que você aprendeu até aqui sobre Jesus e sobre a sua palavra, sobre fé, por que será que tem coisas que você já sabe que você ainda não vive? Por que será que tem coisas que você já conhece sobre Deus que ainda não usufruímos da nossa vida? Irmãos, isso é para você, é para mim. Amém? Para quem estiver assistindo hoje, amanhã, depois. Nós precisamos entender, irmãos, que Evangelho é vivo. Nós precisamos entender que o Evangelho é o poder de Deus. Aleluia! O Evangelho não é um discurso eloquente, irmãos. O Evangelho não é uma filosofia de vida. O Evangelho é poder de Deus. Aleluia! E o poder de Deus, ele está disponível para qualquer barreira natural. Como essa que a gente viu aqui. Eu fiz questão de separar exemplos sobre Jesus condenando a incredulidade, mas a Bíblia inteira está repleta de textos que condenam a falta de fé. Vamos continuar. Mateus ainda no capítulo 14, versículo 30 ao 31. Mateus capítulo 14, verso 30 e 31. Esse também é um texto bem conhecido, sobre Pedro, andar sobre o mar. Aleluia! Eu não sei se você conhece essa passagem profundamente, mas Pedro não estava com o barco na margem de uma praia. Amém? Pedro estava em alto mar de novo. É óbvio que aqui não tinha uma tempestade, mas você sabe que o balanço do mar em alto mar é diferente da praia, sim ou não? Alguém pode concordar comigo aqui? Sim ou não? E Pedro estava no barco com os seus amigos ali, os discípulos, e Jesus, vê que o medo de fantasma é antigo, né? Jesus vem andando sobre as águas. E Pedro pergunta se não é um fantasma. Irmãos, eu penso o desespero da pessoa, irmãos. Porque se um fantasma vem te assustar, tu perguntando para ele, tu é um fantasma? Sou um fantasma. Estou indo aí para te pegar. Faz sentido, irmãos? É o desespero, irmãos. Alguns riem de nervoso, outros faz perguntas sem noção como essa. E vamos ler. Capítulo 14, versículo 30 ao 31. Deixa eu contextualizar de novo aqui. E Pedro falou assim, se é você mesmo, manda eu ir até você sobre as águas. Olha a especificidade de Pedro. Manda eu ir até você é uma coisa, manda eu ir até você sobre as águas é completamente diferente. Sim ou não? Agora, o que fez Pedro caminhar sobre as águas? Foi a palavra de Jesus? Não. Foi a fé de Pedro? Vamos ver. Um dado momento, Pedro começa a afundar no versículo 30, mas quando reparou no vento, vento forte, alto mar, lembra, irmãos? E nas ondas, ficou o quê, irmãos? Tem gente que tem medo do alto mar dentro de um navio, irmãos. Imagina andando sobre as águas, ventando, sua roupa balançando, as ondas fazendo assim, e você por sobre as águas. Eu deixo para comemorar quando eu estiver no sofá, irmãos. Eu fico ali bem concentrado, né? E ele fala assim, quando reparou o vento forte nas ondas, ficou aterrorizado, começou a afundar e gritou, Senhor, salva-me. Verso 31. No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Mas Jesus deu uma alfinetada nele de novo. Como é pequena a sua fé, vacilão. Eu estou parafraseando aqui, que se Jesus fosse carioca, ia ser assim.
como é pequena a sua fé, por que você duvidou? Irmãos, não passava pela cabeça de Jesus a dúvida. Jesus não conjecturava a dúvida. Por que você duvidou, cara? Por que sua fé é tão pequena? Aleluia! Isso mostra para nós algo importante aqui. Primeiro, para andar sobre as águas não precisa de uma fé do tamanho de um trem, não, irmãos. Precisa crer. E Jesus fala assim, cara, por que você duvidou? A Bíblia narra dizendo que Pedro estava aterrorizado. Talvez eu e você estivéssemos também. E esse texto aqui não é colocando Pedro como um cara que não serve para nenhum exemplo, não. Afinal, o único que andou sobre as águas, fora Jesus, foi Pedro. Você conhece mais alguém? Tirando Jim Carrey lá no Todo-Poderoso? Conhece? Eu não conheço. O único que experimentou pisar sobre a água e não afundar foi Pedro. Mas Jesus está apontando para ele e para nós. Irmãos, queridos irmãos, não são as ondas fortes, não são os ventos que vai determinar a nossa calmaria, irmãos. O que determina a nossa calmaria é confiando em nosso Deus. Não seremos abalados. Precisamos confiar no Senhor, irmãos. Irmãos, se tudo está bem, não precisa confiar no Senhor. Se a conta está fechando no fim do mês, se está sobrando dinheiro na sua conta, não precisa de fé, não precisa confiar em Deus, não precisa exercer fé. A fé vai ser necessária quando vier a intensa escuridão, porque ela vem. Quando nós estivermos afundando em uma situação, é óbvio que eu estou fazendo uma analogia com o que a gente leu. Quando a gente estiver perdendo o eixo das coisas e perceber que nada à nossa volta pode resolver o nosso problema, é aí então que a gente precisa crer. É aí então que a gente precisa jogar fora a incredulidade. O apóstolo Buddy dizia assim, se a dúvida chegar, duvide da dúvida. E fique com a palavra. Aleluia! Você está aqui? Marcos, no capítulo 6, versículo 6. Marcos, capítulo 6, verso 6. Todos acharam? Jesus, e ficou admirado com a incredulidade daquele povo. Então Jesus percorreu diversos povoados, ensinando a seus moradores. Perceba aqui, existem situações na Bíblia que Jesus se impressiona com a fé de algumas pessoas, sim ou não? Vou dar um exemplo. Quando Jesus chega para o centurião, e o centurião, Jesus fala assim, ó, eu vou lá, a sua filha vai ser curada. Ele fala assim, ó, basta uma palavra, que meu filho sarará, meu servo sarará. E Jesus fala, nem em Samaria eu vi uma fé como essa. Ele se impressiona com a fé, mas tem a recíproca. Aqui Jesus está impressionado com a falta dela. Jesus está impressionado com a incredulidade. Irmãos, como que alguém se impressiona com a incredulidade de outro? Quando nós sabemos que aquela pessoa já está em outro nível com Deus. Ela precisa dar resultados. Amém, irmãos? Ela precisa ter resultados baseados naquilo que ela já sabe sobre Deus. Nós criamos expectativas sobre... Irmãos, se você tem um filho que está no ensino médio e ele não sabe quanto é 2 vezes 2, a gente vai ficar impressionado, sim ou não? Negativamente, óbvio, mas vai ficar impressionado. Mas se seu filho está no pré e sabe quanto é 3 vezes 3, você também fica impressionado, sim ou não? Porque o nível de conhecimento em ambas situações cria em nós uma expectativa acerca disso. E não é diferente com Jesus. Jesus confiou segredos e oráculos de Deus, que no Velho Testamento não foi compartilhado. E Deus espera que a gente ande sobre essas verdades, irmãos. Aleluia! Deus espera que uma enfermidade não abale mais a nossa mente. Deus espera, irmãos, que a falta não seja uma rotina na nossa vida. Deus espera que a gente ande em novidade de vida. Aleluia! Mas isso, irmãos, depende de mim e depende de você. Nós vamos precisar exercer a fé. Nós vamos precisar ficar com o que a Bíblia diz e jogar fora a incredulidade. Irmão, se tem alguém que convive com você, que influencia negativamente a sua fé,
Para de conviver. Aleluia. Você entendeu o que eu disse? Não é assassinar a pessoa não, viu, irmão? Não é fingir que a pessoa é um cachorro, não. Aleluia. Existem níveis de relacionamento. E existem relacionamentos tão profundos que nos influenciam, seja positivamente ou negativamente. Se alguém está influenciando você a não crer, para de andar com essa pessoa, irmãos. Pastor, mas como é que eu vou fazer isso? Aleluia. Uma certa vez, no Velho Testamento, tem uma narrativa assim: se o seu olho te condena, arranque seu olho e jogue fora, porque é melhor entrar com um olho só no céu do que com os dois no inferno. Muita gente diz que isso é uma analogia, uma metáfora, e pode ser. Mas isso está falando de amizade também, de qualquer coisa. Qualquer coisa que afaste você daquilo que você tem aprendido. E tem muita, viu, irmãos? Tem muita coisa roubando, querendo a sua atenção. E eu e você precisamos concentrar toda a nossa vida nessa palavra, irmãos. Não existe ninguém que decide fazer da palavra de Deus o sustentáculo da sua vida, a base da sua vida e da sua família, que se arrependa. Amém? Mas isso é uma decisão, diga, pessoal. Não é porque eu estou dizendo no microfone, não é porque um homem de Deus chegou e te deu uma palavra. Não, você vai precisar decidir. Você pode até ficar muito empolgado em ouvir uma palavra como essa, ou ouvir uma profecia de alguém. A gente fica empolgado, mas a empolgação tem prazo de validade, irmãos. O que produz resultados é continuidade, irmãos, no que a gente tem aprendido. Aleluia! Pode parecer que nada está acontecendo quando você está crendo. Pode parecer, irmãos, que nada está mudando do lado de fora. Mas tenha convicção que nós somos da fé e os da fé não retrocedem. Aleluia! Não existe desistir para quem é da fé. Não existe parar e dar um tempo para quem é da fé. Irmãos, não existe eu e você, depois de caminhar um tempo com Deus, falar assim: rapaz, eu vou dar um tempo. Vou fazer um ano sabático. Está na moda isso aí, né? Não existe. Em Deus, ou a gente está avançando, ou a gente está regredindo. Aleluia! Amém? Vamos continuar. João, capítulo 20, do verso 27 ao 29. Tomé, quem lembra de Tomé? Tomé, mesmo ouvindo que Jesus ia morrer e que ele ia ressuscitar no terceiro dia, quando isso aconteceu, ele ouviu isso do próprio Jesus. Ele não acreditou. Ele decidiu não crer. Lembra que eu falei da definição de incredulidade? É falta de fé ou alguém que decide não acreditar. Lembra que eu dei o exemplo de pessoas que você mostra as provas e ela ainda assim não quer acreditar? Foi o que Tomé fez. Vamos ler. João 20, no capítulo 20, do verso 27 ao 29, diz assim: então disse a Tomé, Jesus dizendo a Tomé: ponha seu dedo aqui, no furo, e veja as minhas mãos. Ponha sua mão na marca em meu lado, onde entrou a lança. Não seja incrédulo, caba safado. Não seja incrédulo, creia. Perceba, isso não é sugestão, irmãos. Tem uma exclamação aqui, não tem? Creia. Não seja incrédulo, creia. Aleluia, vamos continuar. Versículo 28. Meu Senhor e meu Deus. Olha como é que ele deu uma regada boa aqui. Cheio de banca, mas agora no 28. Meu Senhor e meu Deus, disse Tomé. E Jesus no 29. Então Jesus lhe disse: você crê porque me viu? Felizes são aqueles que creem sem ver. Aleluia! Aleluia, irmãos! Felizes são aqueles que não precisam ver para crer, irmãos. Porque o que manifesta para os seus olhos, veem naturalmente, é você antes crer. Você conhece aquela música que diz: eu vou dançar de alegria. Quem completa aí? Não, em português, por favor. Eu vou dançar de alegria. Muito bom. Uma salva de palmas aí, gente. Eu vou dançar de alegria antes de ver o milagre acontecer. Isso é fé, irmãos. Porque se eu e você precisamos ver, a gente está igual Tomé. Se a gente precisa ver, para depois dizer assim, foi Deus. Jesus falou assim para ele: porque tu viu, você creu? Feliz é aquele que crê sem ver. Feliz é aquele que celebra a vitória sem saber de onde ela vem, irmãos. Aleluia!
Feliz é aquele que tem algo para decidir e não tem mais recurso para fazer e começa a dançar e celebrar. E aquilo acontece. Aleluia! A gente não tem fé para ter vitória. A fé é a própria vitória, irmãos. Porque se eu e você temos fé, a Bíblia diz que a fé é a vitória que vence o mundo. Se eu e você temos fé, a gente tem tudo. A gente traz para os nossos olhos naturais, veem aquilo que já existe no mundo espiritual, irmãos. Perceba, Jesus já tinha avisado para os discípulos que isso ia acontecer. E esse texto aqui, se você ler, a narração do texto deixa claro que era um lugar fechado, as portas fechadas e Jesus aparece. Olha o fantasma aí de novo. Jesus aparece no meio deles. Aleluia! Aleluia, irmãos! Esse mesmo texto. Não, desculpa. A gente vai para Marcos, capítulo 9, versículo 22 e 23. Olha o que Jesus fala aqui, irmãos. Eu amo a Bíblia, irmãos. Eu amo a palavra de Deus. A gente só fica enganado se a gente tiver preguiça de ler a Bíblia. Infelizmente, muita gente tem. A gente tem a faca. Quem conhece a expressão faca e o queijo na mão? Todo mundo conhece? Nós temos a faca e o queijo na mão, é só cortar, botar no pão e comer. Olha o que esse texto está dizendo aqui. Marcos capítulo 9, versículo 22 e 23. Aqui tem um homem que tem uma pessoa que fica endemoniada e o demônio joga essa pessoa no fogo. Vamos lá, 22. Muitas vezes o espírito lança no fogo ou na água e tenta matá-lo. Tenha misericórdia de nós. Já viu, ó céus, ó vida? Tenha misericórdia de nós, Senhor. E ajude-nos, se puder. Ó, tem fé aqui envolvida, irmãos? Fala para mim. Se você chega para Jesus, Senhor, se tu puder, tu faz aí para mim. Tem fé aqui, você está crendo antes de ver? Vamos lá. Muitas vezes o Espírito lança no fogo ou na água e tenta matá-lo. Tenha misericórdia de nós e ajude-nos, se puder. Aí Jesus fica bravo aqui. Se puder? Olha a resposta de Jesus. Se puder, perguntou Jesus. Tudo, diga tudo. É possível para aquele que crê. A questão não é se Jesus pode, irmãos. A questão não é se Deus quer fazer. A questão é se nós cremos. A questão é se eu e você jogamos a incredulidade no lixo e permanecendo, crendo, mesmo sem ver o que você quer ver. Esse mesmo texto, na linguagem de hoje, também diz assim: muitas vezes o Espírito joga no fogo e na água para matá-lo, mas se o Senhor pode, então nos ajude. Tenha pena de nós. Irmãos, não existe pior sentimento do que a autocomiseração. A pena de si mesmo. Conhece alguém assim? Eu conheço muita gente assim, que faz questão. Sabe, você chega e fala assim, cara, aí, passei por um problema. E tu não sabe eu. Se você soubesse o que eu vivi. Aí chega, rapaz, ó, acabou a luz lá em casa. Ih, lá em casa, 3 dias que não tem luz. Quer sempre ser pior do que os outros, irmão? Que vida miserável, cara. Eu não consigo entender a pessoa que briga para que as pessoas enxerguem ela pior do que todo mundo. E esse texto aqui na linguagem de hoje fala assim, ó, se o Senhor pode, então nos ajude, tenha pena de nós. Aí Jesus respondeu, se eu posso, tudo é possível para quem tem fé. Irmãos, Deus não vai fazer, diga nada, por pena. Aleluia. Não é porque Deus tem pena de você, Senhor, você não está vendo que eu estou sofrendo? Aí Jesus olha para nós e fala, você não está vendo que você pode sair daí? Você não está vendo que já está resolvido isso aí? Você não está vendo que tudo é possível aquele que crê? Mas nós temos, irmãos, o velho hábito maldito de querer que as pessoas pesquem para nós. Entende essa expressão? Querer que alguém faça para nós. Mas a Bíblia, em toda ela, irmãos, é Deus ensinando eu e você a pescar. É Deus dizendo para nós, tem trabalho para fazer, mas eu vou te ensinar como é. Amém? Eu vejo isso às vezes com o Dimitri lá em casa, e o Dimitri às vezes encontra uma dificuldade em fazer alguma coisa, ele quer logo desistir. Não, pai, você pode me ajudar? Eu falei, meu filho, eu vou te ajudar, mas você tem que estar fazendo para eu te ajudar. Já viu alguém que fala assim, cara, tu me ajuda a trocar o pneu do carro? Aí o cara fica de longe e você que troca o pneu? Conhece alguém assim, irmão? A Bíblia está deixando claro para nós, irmãos,
que não é Deus que vai fazer, porque Ele já fez. Agora, para manifestar na sua vida, você precisa crer. Nós vamos precisar exercer fé para manifestar na nossa vida. E detalhe, irmãos, sempre que nós exercemos fé, a fé é precedida de um sentimento de inconformação. Se você está conformado com o que você tem vivido, esquece, não muda. Se você já acostumou com a paisagem, nunca, diga nunca, nunca vai mudar. Agora, se você está vivendo e você olha para a palavra e fala assim, cara, não é essa a verdade da palavra, não é isso que Deus tem para mim, você começa a se conformar e a fé vai aparecer. Porque a fé já está dentro de nós. Nós só precisamos acessar essa fé. Nós só precisamos ligá-la na tomada, irmãos. Aleluia, você está aqui? Agora, o milagre é para quem, irmãos? Para quem que o milagre está disponível? Muito bom. É para qualquer um? Não. É para quem crê. Se qualquer um crê, ele vai usufruir do milagre. Mas todo mundo que crê recebe o milagre, sim ou não? Sim. Agora, todo filho de Deus usufrui de milagre? Não. Porque é para quem crê. Embora seja um direito, mas para fazer valer esse direito, precisa crer. Abra sua Bíblia aí, por favor. Em Marcos, no capítulo 16, versículo 17 e 18. Quem achou, diga amém. Marcos 16, verso 17 ao 18. Os seguintes sinais acompanharão aqueles que crerem. Que sinais? Em meu nome expulsarão demônios. Basta apenas expulsar? Não, preciso crer. Outro milagre, falarão em novas línguas. Outro milagre, pegarão em serpentes sem correr perigo. Se beberem algo venenoso, chumbinho, não lhes fará mal. E colocarão as mãos sobre os enfermos e eles... Não está aqui, ó, e eu vou ver se curo. Não. Colocarão as mãos e eles serão curados. Mas como que isso acontece? Quem crê. Porque esses sinais acompanharão só os que creem. Tem muito cristão, irmãos, que não vive milagre de Deus. Seja esse ou qualquer outro. Por quê? Porque decidiu não crer. Porque assim como crer é uma decisão, não crer também é uma decisão. Eu e você precisamos olhar a realidade que os nossos olhos estão mostrando e lembrar da realidade do reino. E falar assim, eu vou ficar com a do reino. Eu vou decidir permanecer com o que a Bíblia diz. Afinal, seja Deus verdadeiro e tudo o resto mentiroso, irmãos. Se algo está querendo te convencer contrário ao que Deus diz na sua palavra, fique com o que Deus diz. Aleluia! Para isso é importante você se alimentar das verdades da palavra. Para isso é importante você caminhar com quem crê como você. Para isso é importante, irmão, sempre você ter alguém que saiba mais sobre Deus do que você. Amém? É importante você ter uma referência. É importante você ter um modelo para você olhar e falar, rapaz, eu preciso caminhar como fulano. Isso não é idolatrar ninguém. Isso é você reconhecer a vida de Deus no outro. Porque na hora que você se importar com isso, você vai começar também a se tornar uma referência. Porque os resultados vão apresentar na sua vida, as pessoas vão querer o que você tem. Aleluia! É muito fácil de perceber, irmãos, quem está andando com Deus e quem não está. É fácil, irmãos. Se você conversa 5, 10 minutos com alguém na igreja ou em qualquer lugar, você sabe o que tem dentro. Aleluia! Nós precisamos, irmãos, todos os dias, e isso é para todo mundo, para mim, para você, para qualquer um. Nós precisamos todos os dias nos alimentar dessa palavra. É questão de vida ou morte. É questão de sobrevivência. Nós não fazemos um favor a ninguém, irmãos, quando a gente se alimenta dessa palavra. Fazemos a nós, a nossa família, quem está perto de nós. Aleluia! Não tem nada que pague, irmãos, quando aparece um problema, uma dor, alguma coisa, e o seu filho fala assim, vamos orar, pai. Aleluia! Mas isso não chega para ele por osmose, ele aprendeu, ele viu eu fazer e a Lélia fazer. Ele sabe que quando chega uma situação que não dá para a gente resolver, existe um lugar de segurança, irmãos. Não é um lugar de tentativa e erro, é um lugar de convicção de que vai acontecer. Aleluia! Estamos caminhando para o final.
Mas eu queria te lembrar uma coisa. A incredulidade nos afasta de Deus. Amém? Abra aí, por favor, em Hebreus, no capítulo 3, no versículo 12. Quanto mais incrédulo nós nos comportamos, mais longe de Deus a gente fica. Porque caminhar com Deus precisa ter fé envolvido. Amém? Hebreus 13, verso 3, verso 12. Diz assim: portanto, irmãos, cuidem. Quem que cuida? Deus? Nós. Cuidem para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo que os desvie do Deus vivo. O coração incrédulo é aquele coração cético. Sabe, irmãos, a Bíblia fala, tem um texto da palavra que fala assim, ó, é melhor um menino novo, inexperiente, que se deixa admoestar, do que um velho, um rei velho, que é duro, que não quer ouvir, não dá ouvido a ninguém. Sabe, quanto mais velho a gente fica, mais intolerante naturalmente a gente fica. Isso qualquer um. E não tem nada mais desesperador na igreja do que um crente velho que acha que sabe tudo. E quando eu falo um crente velho, não estou falando de idade, eu estou falando de tempo de igreja. Não, eu estou nesse negócio aí desde pequeno, eu sei como é que é isso aí. Eu sei como é que é isso aí, como funciona. Não é bem assim, não. Essa pessoa não vai viver o melhor de Deus, não é porque Deus não quer. É porque ela decidiu viver o que ela acha que é certo. Então, irmãos, isso, irmãos, é sutil demais. A gente chegar no lugar onde a gente acha que sabe sobre algumas coisas é sutil. A gente precisa estar atento. Esse texto está falando sobre a gente não ter um coração incrédulo. O que é um coração incrédulo? Que não acredita em mais nada. Não, já vi tudo, já sei como é que é tudo, todo mundo é igual, é desse jeito, assim. Essa pessoa não vive o que Deus tem porque ela não quer viver. Não é porque Deus não quer. Porque Deus não dá um jeitinho porque Ele tem pena de nós, irmãos. Ele deu o padrão é esse aqui. Aquele que retroceder na fé, eu não tenho prazer nessa pessoa. Esse é o padrão de Deus. Mas aquele que tem fé, nunca retrocede, irmãos. Nunca retrocede. Ah, não aconteceu, eu estou firme. Ah, mas aconteceu uma situação que vai prejudicar, eu estou firme. Não, mas eu pensei, não, eu continuo firme. Aleluia, você está aqui? Aleluia. Agora vamos ler, irmãos, por favor. 2 Coríntios. Você pode me perguntar assim, pastor, como não ser uma pessoa incrédula? Eu entendi que é uma bênção ser cristão, que é importante crer, que é importante não ser incrédulo. Mas como não ser incrédulo? Vamos ler. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 e 5. Quem achou, diga amém. Versículo 4 diz assim: usamos as armas, mas que armas são essas? Poderosas de Deus, e não as armas do mundo, para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos, diga falsos, falsos argumentos. Irmãos, qualquer raciocínio humano, por mais inteligente que pareça, que vai contra a palavra, é falso. Diga, é falso. E acabar com os falsos argumentos. Verso 5. Destruímos diga todas, irmãos, as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Levamos cativo todo, diga todo, pensamento rebelde e o ensinamos a obedecer a Cristo. Irmãos, perceba algo aqui. Usamos, quem que usa? Eu e você. Usamos as armas poderosas de Deus. No versículo 5, destruímos. Quem destrói, irmãos? Não é Deus, não é o Espírito Santo, somos nós. Destruímos todas as opiniões. E depois ele fala assim, ó, levamos cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Tudo isso quem faz sou eu e você. Qualquer opinião, irmãos, que seja contrário à verdade dessa palavra, a Bíblia chama de arrogante. Qualquer pessoa que chegue para você dizendo assim, não é bem assim não. Quem você lembra que fez isso, irmãos, uma vez? Bem famoso. Chegou para uma mulher e falou assim, é verdade que Deus falou que se tu comer desse fruto aí... Quem foi que falou isso, irmãos? Você lembra o que aconteceu, né, irmãos? Depois, lembra disso? É verdade mesmo que Jesus cura? Quem disse isso para você? Não é assim não. Eu posso te mostrar que não é assim.
A Bíblia chama de arrogante, falso argumento. Agora, eu e você precisamos pegar esses argumentos, esses raciocínios humanos e trazer a obediência de Cristo e da sua palavra. Mas, irmãos, se você quiser e eu quiser ficar bem com todo mundo, esquece o Evangelho. Amém? Não é possível pregar o Evangelho de Jesus genuíno e ficar bem com todo mundo. Não é possível. Se você deseja ficar bem com todo mundo, esquece a Bíblia. Porque a Bíblia, invariavelmente, ela confronta o raciocínio humano. Ela confronta a unanimidade. O que todo mundo está dizendo e pensando e fazendo. Nós precisamos entender, irmãos, que viver as verdades do Evangelho, viver a verdade da palavra, vamos precisar jogar fora o pensamento errado, o falso argumento, as opiniões arrogantes dos outros e trazer cativo a obediência de Cristo, aquilo que a Bíblia diz. Mas isso é uma responsabilidade, diga minha. Não é do meu pai, não é do meu cônjuge, não é da minha mãe, não é do meu pastor, não é do meu líder, não é do meu filho, é minha. Eu e você precisamos decidir, porque é uma decisão, irmãos. Vamos precisar decidir caminhar com Deus de verdade. Sabe o que é caminhar com Deus de verdade? É quando chegar uma informação na sua mente, porque, irmãos, tudo que o diabo faz com um cristão, ele só pode fazer na mente. Ele só pode sugerir. O diabo não tem poder de possuir quem tem o Espírito Santo morando dentro dele. Ele não pode, não é que ele não quer, ele não pode. Agora, se você der liberdade ao diabo, ele faz uma arruaça na nossa vida. Se você ouvir, porque não é uma sugestão gritante, é sutil. É sutil, irmãos. É bem... Você quase nem percebe. Vem aqui, ó. Aí você para pensar sobre aquilo. Aí amanhã ele vem com uma outra informação. Aí você começa a conjecturar. Como ele fez com Eva. Você começa a conjecturar. Você acha que o diabo não estava observando Adão e Eva, não? Antes de tudo acontecer? Ou tu acha que chegou e foi, aconteceu e resolveu? Não. A Bíblia diz que os anjos estão ao nosso redor, mas o diabo está ao nosso derredor. Em todo tempo, irmãos. Rugindo como leão, procurando a quem o quê, irmãos? Qual é o verbo aí? A quem possa tragar. Ele não pode. Quem deixa ele tragar sou eu e você. Quem vai deixar o diabo tragar aqui? Dá um amém. Glória a Deus. Aleluia. Ele procura a quem possa tragar. Ele só pode fazer se alguém deixar, irmãos. Mas como que a gente se blinda? Trazendo cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Trazendo cativo toda sugestão e opinião a essa palavra, irmãos. Se todo mundo está dizendo que todo mundo vai ficar doente, o que a Bíblia diz? Nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma vai chegar à sua casa, porque aos meus anjos darei ordem para te guardar em alguns caminhos, em todos os caminhos. Complexo do alemão, inclusive. Aleluia! A Bíblia fala assim, ó, não tentarás ao Senhor teu Deus. Eu não vou fingir que eu sou o brabo e vou entrar no meio de um tiroteio para dizer que Deus está comigo, não. Mas se eu tiver que ir lá, independente dele, eu vou. Como já fiz algumas vezes. Mas eu e você precisamos ter convicção. Porque os milagres acompanham só os que creem. Não acompanham o que vem na igreja, não acompanha quem dá oferta, não acompanha, é só os que creem. Jó, uma certa vez, depois de tudo que aconteceu, ele fez o que eu mais temia me sobreveio. Sabe que medo é contrário da fé? Não tem como estar crendo e estar com medo. Todos os que a gente narrou aqui, como Pedro, no alto mar, os discípulos do navio, todos estavam o quê? Aterrorizados. Não tem como estar crendo aterrorizado. E se não acontecer? E se não der? Não sei. E fulano, não, acho que não vai dar. Irmãos, a fé, quem está em fé, entra no descanso. Simplesmente relaxa. Por isso que é a paz que excede todo o entendimento. Porque o mundo está acabando do lado de fora, mas você está em paz. Você está descansando nas promessas de Deus. Porque afinal de contas, aos seus, Deus dá enquanto dorme. Existe alguém trabalhando ao seu favor e ao meu, irmãos? Que é o Todo-Poderoso. Você fica de pé, por favor.
Mas sabe que a gente só vai ver resultado de Deus se a gente descansar nele. Eu não posso estar em fé e estar debaixo de tensão. Quando Jó falou assim, o que eu mais temia me sobreveio, o medo dele abriu uma brecha para o diabo, irmãos. Mas no final da vida ele diz assim, eu pensava que sabia quem era Deus. Eu conhecia Deus de ouvir falar. Quantos crentes conhecem Deus de ouvir falar, irmãos? E ele termina dizendo, mas agora eu conheço de andar com Ele. Existe diferença em um relacionamento onde você ouve que Deus é bom e um relacionamento onde você sabe, porque você experimentou da bondade de Deus. Aleluia! Mas os milagres só vai seguir aqueles que creem. Em meu nome, vocês imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Não é que você vai orar só por você para ser curado. Você vai orar pelos outros e eles serão curados. Mas se eu chego diante de alguém com a cadeira de roda, sentado, e falo assim, rapaz, e se ele não levantar? E se não acontecer? Isso não é problema seu, irmãos. Qual a minha função e a sua? Impor as mãos. Quem promove a cura é o Senhor. Aleluia. Feche seus olhos, por favor. Continue conectado com Deus. Esqueça quem está do seu lado. Aleluia. Aleluia. Continue conectado em Deus. Você não está numa reunião da Jequiti. Você não está na confraternização da sua empresa. Você está na presença. Aleluia. A presença de Deus, irmãos, promove coisas que a natureza não consegue discernir. Mas os milagres só vai acompanhar um grupo específico, aqueles que creem. Aleluia. Deus é tão justo, irmãos, que Ele disponibilizou o milagre para qualquer um. Mas só vai usufruir do milagre quem seguir a regra do jogo. Qual é a regra do jogo? Crer. Deus não tem alegria quando a gente retrocede na fé. Mas nós não somos dos que retrocedem. Nós permanecemos. Aleluia. Confiando em nosso Deus. Simplesmente confie. Você não será abalado, meu irmão. Não seremos abalados. As más notícias não vão abalar você. Aleluia. Não seremos abalados. A Bíblia diz que o justo não se atemoriza com as más notícias. Confiando em nosso Deus. Em seu seremos abalados. Não seremos abalados. Não seremos abalados. Quando vier, aleluia. Quando vier a intensa escuridão, não temerá. Não temerá o nosso coração. A esperança. A esperança nasce em nós. Ele é por nós. Você não está sozinho. Ele é por nós, Ele é o vencedor. Confiando. Confiando em nosso Deus. Em seu eterno amor. Nunca seremos abalados. Não seremos abalados. Apenas confie e creia. Não seremos abalados. Não seremos abalados. Pai, eu te rendo graças essa noite mais uma vez, Pai. Eu te louvo porque o Evangelho de Jesus
nos salvou e nos resgatou. A palavra nos dá condições de vivermos acima, muito acima das realidades naturais, Pai. Nós entendemos que somos sobrenaturais. Nós entendemos que pertencemos a um reino eterno, irmãos. Um reino onde a cultura do reino permanece em nossa vida. Eu te louvo por resultados concretos e reais da vida dos meus irmãos. Em nome do Senhor Jesus. Você pode dizer amém? Aleluia, glória a Deus. Você pode sentar, por favor. Aleluia, que palavra poderosa. Que instruções assim maravilhosas que o Senhor derramou na nossa vida hoje, amém? Agora nós vamos falar sobre dízimos e ofertas. Vamos abrir em 1 Coríntios 1, 4 e 5. Sempre agradeço a meu Deus por vocês e pela graça que Ele lhes tem dado em Cristo Jesus. Por meio dele, os enriqueceu em tudo, em toda a capacidade de expressão e em todo entendimento. Através de Jesus, Deus nos deu toda a capacidade de expressão, de entendimento, tudo o que a gente precisa, o Senhor supre a gente todos os dias. E o apóstolo Paulo, ele ensina a gente a ter o coração grato, já começar agradecendo ao Senhor por tudo. Então, que a gente venha ser grato por todo esse suprimento que o Senhor nos dá, por tudo aquilo que o Senhor nos traz todos os dias, pelo nosso trabalho, pelos nossos recursos, para que a gente possa financiar o reino de Deus aqui na terra, amém? Então, com esse entendimento, a gente possa vir aqui dizimar e ofertar na casa de Deus, amém? E também pelos meios eletrônicos também dá para ofertar. De fé em fé eu vou, de glória em glória eu vou avançando e prosperando no Senhor. De fé em fé eu vou, de glória em glória eu vou, nada vai me parar, vou avançando. Amém. Estenda suas mãos para cá, queridos. Senhor, muito obrigada, Pai, por todo esse recurso que tem chegado na Tua casa. Obrigada, Deus, por nos suprir em tudo, Pai. Louvado seja o Teu nome. Muito obrigada, Senhor. Amém, Deus. Temos visitantes primeira vez? Não, né? Infelizmente não. Na próxima terá, em nome de Jesus. Vou falar agora sobre o Verbo Shop. Trouxe uma indicação de livro que tem tudo a ver com a mensagem e com a segunda música que o Ministério de Louvor cantou, né? Agarrando o Espírito da Fé. Eu estou lendo esse livro pela segunda vez e as instruções, assim, tá chegando, parece que eu estou lendo a primeira vez. Eu acho que eu vou ter que ler uma terceira vez para conseguir pegar todas as instruções, porque é um livro, assim, muito abençoado. Esse irmão aqui é um irmão muito abençoado, escreve coisas, assim, maravilhosas, as ministrações dele são maravilhosas. E eu indico muito que vocês leiam 1, 2, eu acho que 3, para poder conseguir pegar todas as instruções que está aqui. Aqui ele te dá instruções para você agarrar o Espírito da Fé, te ensina sobre fundamentos da fé, que a fé é através, né, se manifesta através do amor. E aqui, gente, é muita coisa boa e que vai acrescentar na sua vida, amém? A agenda de final de ano, sorteio mais um culto. Eu consegui, né? Peguei o último, não vai dar aquela confusãozinha, porque nossa mente ela fica meia sem saber o dia que tem que vir para o culto. Ontem mesmo eu falei, amanhã tem culto. A gente ficou meio confuso. Então, vai ter a nossa confraternização na quinta-feira. Vai ser um grande culto, o último culto do ano. E cada família que for vir, trazer um prato de doce ou salgado e a bebida de sua preferência. Para a gente fazer uma grande comunhão, uma grande festa aqui após o culto. Vai ser uma bênção, tragam convidados, aí traga... Amém? E vai ser uma bênção. É só isso, agora os avisos tá pouco, pode levantar para a gente terminar, amém? Prato de salgado, com salgado dentro, não é vazio não, né? Vou orar para a gente terminar, amém, irmãos?
Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada, Pai, por esse culto. Senhor, muito obrigada, Senhor, por estarmos aqui, pelo privilégio de te louvar, de te adorar, de engrandecer o teu nome. Muito obrigada, Senhor, por estar cuidando de nós, ó Pai. Muito obrigada, Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por toda a unção derramada em nossos corações, nas nossas vidas, ó Pai. Que o Senhor nos dê, Senhor, uma semana, Senhor, de paz, ó Pai. Que o Senhor nos leve em segurança para casa, Pai. E que a gente possa, Senhor, ser bênção na vida de outras pessoas durante essa semana, Pai. Muito obrigada, Deus, porque nós cremos no teu poder, na tua unção, Pai. Eu sei, Senhor, que o ano ainda não acabou, Deus, e que novidades do Senhor ainda vão ser acrescentadas em nossas vidas ainda esse ano, Pai. Muito obrigada por tudo, Deus, em nome de Jesus. Amém.